Olá, eu sou Leandro Garcia e você está no Conversas Significativas, nosso encontro, nosso bate-papo que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, onde a nossa ideia, a nossa intenção aqui é inspirar, ter novas ideias, novos pensamentos aí para a gente poder começar um mês novo aí, com novas estratégias, novos caminhos, novas perspectivas. Todo mês a gente tem um convidado novo e hoje, uma convidada, né? Um convidado, uma convidada. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou com uma pessoa que é uma referência quando a gente fala de ágil no Brasil, uma pessoa que é muito querida na comunidade e a gente vai bater um papo bem bacana hoje. Mariana Zapparoli, boa tarde, Mariana, tudo bem? Boa tarde, Leandro, o pessoal todo que está aqui, se juntou a nós nesta tarde para falar um pouquinho sobre agilidade, consultoria e etc. Feliz É pelo isso aí. convite. Eu que agradeço demais a sua presença aqui, de todo mundo que está aqui no ao vivo assistindo. Se você está vendo no gravado, fica de olho nas redes sociais. Você estando aqui presente, você vai poder abrir sua câmera, seu microfone, ou até deixar no chat aqui suas perguntas, interagir e aproveitar esse momento para tirar suas dúvidas aí, para aprender aí com os nossos convidados ou convidadas. Com você, eu não sei se eu te chamo de Mariana de Zapparoli, qual que eu acho que se eu falar Mariana, tem muita gente que não sabe quem que é, né? Quem é Mariana, né? Eu acho que é mais Cara, como Zapparoli, né? quiser. Mari, Zapa, Zapparoli, ixi, tem de tudo. Mari Canvas também, ainda tem um pessoal do Pag que me chama assim, ainda tem de tudo aí. Eu não conhecia. Muito bom. Então é isso daí. Aí, Vamos lá. O palco é seu. Me conte um pouquinho aí. Faz sentido alguém de fora, alguém que não está dentro da empresa no dia a dia, alguém que não conhece do negócio das dores, chegar lá e conseguir fazer a transformação que precisa ser feita? essa é uma boa pergunta, né? A gente que trabalha com agilidade, fala do assunto, e acredito eu que acreditamos no que a gente mesmo diz, sou estranho, né? Vamos falar de desenvolvimento, de agilidade organizacional ou em qualquer ambiente, com uma voz de fora, né? Como é que é isso? E eu acho que a sacada está no final da sua frase, né? Você falou assim, alguém de fora consegue fazer uma transformação? Eu acho que alguém de fora consegue acelerar e evitar grandes modos de falha ou hipóteses que, por experiência, por benchmarks ou por instrumentação, já se sabe que são mais provavelmente fadadas ao fracasso do que quando a gente tenta fazer sozinho. Mas fazer sozinho, eu não acredito que nenhuma entidade externa consegue fazer algum movimento transformacional, né, em que você saia ali na frente com o estado futuro atingido e que aquilo se sustente no médio e longo prazo de maneira isolada daquele ambiente, né? Porque a gente pode, como pessoas consultoras, chegar definindo, induzindo, enfim, formalizando formas de trabalhar, processos, artefatos e etc. Mas aí basta sair daquele ambiente que a cultura vai se apropriar daquilo e vai levar para o lugar onde naturalmente aquelas proposições seriam levadas naquele contexto e naquele ambiente. Então, eu acho que o trabalho ele se torna mais interessante e principalmente frutífero, né, que de fato mais efetivo, quando você tem uma soma de uma expertise externa com pessoas daquele ambiente, daquela cultura, atuando de maneira mais dedicada, mais focada na escolha de quais são também os problemas da vez a serem resolvidos, né? Porque a gente fala assim, vamos fazer transformação. Quando é que uma transformação acaba? Né? Qual que é a completude de uma transformação? É um negócio, é meio três pontinhos, né? Assim. Então, como é que a gente metrifica isso? Deu certo ou deu errado? Basicamente, é uma intenção de resolver um problema, ou de trocar problema, melhor dizendo, né? Que na verdade, resolver mesmo, zerar coisas, a gente não faz. O que a gente faz são trade-offs, são trocas, né? Eu tenho uma coisa que me incomoda muito, me atrapalha muito. Essa coisa eu quero trocar por um problema menor, ou mais gerenciável, ou que dói menos, ou uma condição diferente. E esses objetivos se tornam ali
a minha ambição no intervalo de tempo. E aí, se passar desse intervalo de tempo, você olha para aquele ambiente e fala, e aí, cheguei lá ou não cheguei lá? Mas isso não é um done, né? Não é um acabei, e agora eu posso tirar toda a minha visão ou esforço sobre essa tal transformação, que daqui para frente essa coisa toma rumo sozinha. Geralmente o que a gente faz é calibrar esforços, né? E, enfim, quem que de fato lidera o quê, mas a gente vive em ambientes evolutivos, né? Então, aí, como a gente mesmo diz, a evolução é contínua. Não tem isso de, acabou a transformação, mas acho que existe você perseguir um estado futuro desejado e daí setar objetivos em uma visão de tempo para isso. Legal. Então você está me falando que eu entendo que eu estou no lugar A, eu quero chegar no lugar B, e esse lugar B não é o fim da jornada, não é a linha de chegada. Ela só é, até onde eu estou vendo ali, ela é o próximo passo, e dali eu chegando ali, eu vou observar isso tudo de novo onde é que eu estou, e aí eu vou buscar do B para o C, e é um processo contínuo, onde as mudanças de mercado, pessoas que entram e saem dentro das empresas, e etc., ali vão me ajudando a guiar essa rota aí, que em teoria não tem fim, é isso. Então. Eu acho que é por aí, assim que eu vejo, pelo menos, a natureza de trabalho que a gente faz, né? Inclusive que eu faço como consultora nesses temas de agilidade, né? E assim, Legal. eu calibro, inclusive, a minha sensação, que já me perguntaram isso também. Como consultora, como é que você sente realização do trabalho, dado que você fica um intervalo de tempo num ambiente diferente? Nem diferente, né? Porque também na minha jornada do Pago eu também não estou lá até hoje. Eu também fiquei um intervalo de tempo, mas foi um intervalo de tempo maior, né? E eu acho que esse também calibra os meus critérios de realização. É claro que, como consultora, você tem os critérios de sucesso daquilo que é combinado numa contratação. Mas, pessoalmente falando, eu levo muito para essa conversa de estado futuro, sabe? Aquilo que a gente se propôs a fazer ali, a gente de fato conseguiu criar estrutura, resultado, mas principalmente estrutura, né? É, chão, horizonte, para que as pessoas consigam caminhar nos próximos passos de maneira adequada ou não. Eu gosto de brincar que o consultor ele ganha poderes mágicos, né? Não que ele seja uma pessoa diferente, especial, mas quando ele entra com aquele objetivo é um pouquinho diferente de quem está lá dentro da empresa no dia a dia, né? A gente entra com status um pouco diferente, não que sejamos humanos melhores, mas o papel que a gente está tendo ali ajuda muito nessas conversas. Eu acho que é, é, tem algo desse olhar de fora que ajuda, né? Eu vejo muitas pessoas falando, dentro do dia a dia da empresa a gente fala, muitas vezes não é ouvido. Eu acho que a pessoa trazendo essa fala de fora, com experiências diferentes, eu acho que ajuda também. Faz sentido para Sem ti? dúvida. Não, total. Acho que tem o poder da voz de fora, né? Mas acho que tem também o processo para trazer uma voz de fora, né? Para que você contrate uma consultoria, alguém ou um grupo de pessoas dentro daquele ambiente quis investir para trazer uma expertise específica para resolver problemas específicos. Então, uma das grandes dificuldades que eu vejo que as pessoas internas das organizações têm para fazer os assuntos ao redor da agilidade serem desenvolvidos é o teto, né? O que, por exemplo, na minha jornada do PAG foi muito facilitado pelo momento da empresa, pelas lideranças que ali estavam. O meu teto era alto no trabalho ali. Né? A gente tinha espaço para conseguir, junto com todas as pessoas que estavam lá naquele intervalo de tempo, tentar resolver as coisas. O mais comum não é isso, né? O mais comum é o teto ser baixo, que às vezes é uma otimização local que você consegue fazer ali no teu time, no teu núcleo, às vezes se expande um pouco ao redor, mas você no desenvolvimento dos temas, é muito comum a gente perceber esses tetos, né? As barreiras ali que limitam a gente para conseguir desenrolar as questões. Então, no meu caso aqui, como consultora de uma consultoria dita estratégica, as Big Three, que é o caso da BEM, McKinsey, BCG e tal, já existe uma configuração até global de como essas empresas operam e como é que os clientes se relacionam com elas, que, aliás, aqui, nessa região, a gente vem tentando inovar muito ao redor disso também, para também ajudar toda a expertise dessa empresa a resolver outros problemas. Isso aí é ainda mais potencializado, porque a gente geralmente trabalha com pessoas que nos contratam, que decidem isso nos níveis mais executivos. Então, quando isso acontece, apesar de, óbvio, que a gente tem muitos riscos em como isso é feito,
Qual é a narrativa contada para a organização? Como é que isso aqui não pode não se transformar num grandíssimo top-down? Tem uma série de riscos nesse cenário também. Mas tem um benefício gigantesco, que é o que a gente chama comumente de porta aberta. Né? Isso aqui, o que mais a gente sofre quando faz, quase que no bottom-up, é achar as portas fechadas. E aí algumas você abre, outras você não abre. E é sempre esse exercício de achar caminhos. Quando você vem como uma consultora, de uma consultoria estratégica, você chega lá e tem um portão aberto. É que o portão, depois, para você cruzar né, o ambiente e fazer bem o trabalho, você não adianta só o portão, você precisa trazer as pessoas para aquela proposição. Mas o portão aberto ajuda muito, muito, né? Acelera muitas discussões que às vezes dentro de uma empresa você passa meses, às vezes anos tentando mostrar que aquilo é importante, que aquilo precisa ser resolvido e parece que um te ouve, esse que te ouve vai embora. Aí chega outro, aí começa tudo de novo. Então, essa dinâmica torna as coisas muito lentas quando a gente tenta fazer de dentro para fora e não tem as portas já abertas, que foi a alegria que eu tive no PagSeguro no tempo que eu passei lá. Não eram todas as portas, mas era a grande maioria, então a coisa caminhava, né? Eu acho que isso é muito importante também na contratação da consultoria. Além da voz, da expertise, da visão de mercado e tal, é este poder de como é que essa relação começa, né? De onde se estabelece. E aí, óbvio também, acho que tem um segundo bloco de credibilidade do trabalho. Você pega uma empresa como a Bem, que é sólida, é renomada no mundo, enfim, tem uma série de elementos muito consolidados de formação das suas pessoas, a gente chama de toolbox, né, das instrumentações usadas, tem ferramenta pra caramba, tem uma estrutura interna muito forte aqui, isso dá condição, e eu digo condição, eu vou chamar de recursos, né, na palavra abrangente, né, não tô falando de pessoas especificamente, mas assim, os recursos que tem ao redor de uma estrutura dessa, eles também viabilizam muito que a gente, todas as bases de dados, os benchmarks, a expertise que circula lá dentro, você movimentar os temas, trazer proposições e já invalidar hipóteses numa velocidade diferente de quem está dentro de uma empresa. Também restrito à instrumentação daquela empresa, à visão das pessoas daquela empresa, né? É diferente quando você vem com uma consultoria de fora que traz elementos de trabalho muito potencializados. Porque isso traz muito mais riqueza para a discussão, traz dados, fatos e dados, traz bench, traz outras vozes, e aí faz diferença, né? Eu super reconheço, entendo e empatizo com as pessoas que às vezes estão lá dentro, vem uma consultoria chegar e fala, não é possível que estamos pagando uma empresa para falar isso que eu falo aqui há X tempo, ou que fulaninho tá falando, né, não é possível, assim. Eu já fui essa pessoa, quando eu trabalhava em banco, de trazer, não de agilidade, mas outras consultorias de plataforma tecnológica, arquitetura, que eu falava, gente, não é possível, a gente fala disso aqui todo dia, ninguém ouve. Aí paga não sei quem para vir aqui falar a mesma coisa. Então, eu super entendo. Mas, hoje, a dica de coração que eu daria, e que eu fui incapaz de fazer no passado, é, olha o copo cheio, a metade cheia do copo. Que é legítima a reclamação. Mas veja bem, agora vai. Porque agora alguém decidiu pagar uma consultoria para vir aqui trazer isso de uma outra forma, ou com fatos e dados, ou enfim, gerou mais credibilidade, beleza. Mas agora vai. Aproveita a onda, porque também a consultoria trabalha em espaços restritos de tempo, não perde o bonde. A mensagem é outra, é respira, guarda a mágoa, porque ela aparece, mas toca para frente, sabe? Pega o barco que apareceu aqui e pula para dentro. Porque agora você tem todo este portão aberto para trafegar. E vai fazer muita diferença. Muito bom. Esse é o superpoder que eu falo, esse portão aberto, né? Realmente, eu tenho ouvido vez ou outra, eu ouço, mas eu já falava isso, né? O que você fez diferente, né? Eu acho que o próprio papel ajuda muito nesse lugar aí, né? Em cima de tudo isso que você trouxe. Eu queria deixar aberto aqui, ó, quem quiser fazer pergunta, chama conversas, porque a ideia é que todo mundo aqui traga pergunta, faça comentário aqui, traga seu ponto de vista, inclusive para discordar, tá? A gente cresce muito discordando, a gente não precisa só concordar aqui. Se tiver com problema aí para mim o microfone, coloca no chat ali que eu vou lendo devagarzinho. Ô Mari, enquanto o pessoal aí se empolga e se solta aí para trazer perguntas, discordar e concordar, me conta uma coisa.
tem um momento certo para trazer essa consultoria? O que a tua experiência te diz, assim? Como é que se estiver dentro de uma empresa hoje e entender que eu preciso trazer essa consultoria, tem um momento certo? Quem que eu tenho que engajar na hora de trazer? Como é que você vê isso funcionando? O que você vê que funciona bacana e o que não funciona? Eu adoro não funciona. Acho que a gente aprende mais com não funciona. Cara, eu acho que tem um estado de quase de readiness. Se a gente for fazer uma analogia aqui, o nosso ready de backlog, né? Tá pronto para puxar, é tipo isso. Eu acho que tem uma coisa de estamos pronto para puxar, que traz alguns aspectos importantes. Acho que o primeiro é uma predisposição, pelo menos de uma boa parte da população, e aí envolve liderança, não adianta, porque são pessoas decisoras, tem muita influência no ambiente, e responsabilidade também, né? Depois o resultado disso tudo vai acabar respingando de algum jeito na organização toda, mas principalmente nessas pessoas, que estamos dispostos a passar por isso. Porque qualquer movimento de mudança, ele vai trazer desconforto, ele vai trazer alterações daquilo que as pessoas conhecem, vai trazer algum nível de risco, se não é mais do mesmo, e assim por diante. Então, predisposição para passar por um movimento de mudança é super importante. E no caso da BEM, a gente geralmente entra aqui com intervalos curtos de tempo, assim, meses. Então, a tração do trabalho, a intensidade do trabalho é grande. Geralmente, o que a gente passa em discussões com os clientes é como é que a gente equilibra isso com o próprio ritmo da organização. Porque quando a consultoria entra com todas as suas pessoas, a dedicação e a expertise, a tração no trabalho ela é muito forte, ela é muito forte. Então tem a preocupação oposta, que é assim, caramba, como é que a gente faz as coisas acontecerem sem parecer que são big bangs ou excessivas turbulências aqui. Mas algum nível de turbulência tem, em qualquer movimentação de mudança de estado de um ambiente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é ter ou clareza do porquê que a gente está mudando, ler-se geralmente a estratégia daquele ambiente, onde a gente quer chegar, ou se não tem, a consciência de que não tem, para que a gente comece daí, entendeu? Se a gente está com uma bagunça de visão estratégica, que também acontece pra caramba, a gente não tem alinhamento entre o corpo diretivo, o conselho, sei lá, a gente não está numa rota única de progressão. Então, vamos reconhecer que isso está acontecendo e começar daí, antes de sair discutindo design organizacional, processo de portfólio, caramba, quatro. A gente precisa decidir primeiro, sim, onde a gente está e para onde a gente quer levar esse ambiente aqui, essa organização. Esse é o segundo ponto. Entender para que aquilo ali vai servir, de fato. O que a gente quer quando a gente fala de uma transformação, no nosso caso aqui, as ditas transformações ágeis ou digitais, ou como a gente queira chamar, né? E ter certeza, só reforçando, né? Espero que todo mundo aqui já saiba que não é sobre ETI entregar mais, pelo amor do Senhor. Né, assim, isso aqui é muito mais profundo e pode ser muito mais efetivo do que simplesmente um nível de eficiência numa área da organização. Esse é o segundo ponto. E aí o terceiro, que é comum que não tenha, mas é uma coisa que a gente logo puxa, é dado, como eu falei no início, que eu não acredito, e a BEM também não, que a gente entra numa empresa e faz uma transformação ágil em 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e sim que a gente é capaz de impulsionar, otimizar, catalisar, orientar e 3 pontinhos, depois alguém tem que continuar. Você tem um gerúndio aqui. Alguém tem que dar continuidade a esse negócio. Então, o terceiro ponto é, se temos pessoas daquele ambiente que, além de dedicação ao trabalho feito com a consultoria lado a lado, que a gente trabalha muito com pessoas do cliente, dado que são discussões que pegam muito nas relações, na forma de trabalho e na cultura da empresa. Então, tem que ter gente trabalhando com a gente e depois tem que ter gente responsável por pegar os guidelines, a orientação, o entendimento do que foi feito e dar continuidade. Então, se isso não existe, a gente coloca assim, isso tem que existir. Então, como é que a gente vai fazer para conseguir criar esse conjunto de competências através de pessoas, para depois a continuidade do trabalho ser saudável e frutífero, de fato, né? Caminhar para frente ali. E também acho que ajuda muito que a empresa que eu tô, que é a BEM, ela também, por natureza de negócio, não tem nada a ver com ágil em si, mas pelo seu modelo de negócio. É uma empresa de relacionamento, e não digo relacionamento você vivendo o cliente, não é isso não. Mas você se importar com aquele cliente em intervalos maiores de tempo. Então, é uma empresa de muito relacionamento com alta liderança. O que ajuda muito, porque... Opa, travei aqui, não sei se vocês me ouvem bem. Me ouvem?
Porque em nenhum momento alguém entende que isso é um trabalho de projetão, sabe? Aí eu entro, faço esses outputs, acabou dando sucesso, por quê? Porque eu entreguei aquilo que eu falei que ia entregar, beijo, tchau. Isso não é a mentalidade da empresa, para nenhum contexto. Então, como isso já é da cultura da BEM, pelo jeito que a BEM opera, quando eu entro com uma visão de especialista em agilidade, me ajuda demais, mais ainda nesse cenário de que, caramba, essa discussão eu não tenho que ter, que isso aqui está muito claro, de que o nosso critério de sucesso não é só aquilo que a gente é capaz de fazer dentro de um case, mas aquilo que a empresa produz, né, e onde ela chega com a nossa contribuição. Isso ajuda Não é muito. sobre os entregáveis, não é sobre os outcomes, é sobre os outputs, é sobre os outcomes, né? Isso em português é difícil, não é sobre o que a gente entregou ali, mas é sobre os resultados que a gente alcançou, né? A gente está falando de ágil, né? É muito bom. Ó, o Então, Amon e o tem Thiago tem uma polêmica aí só, assim, eu acho que... E aí, Mari, e aí, galera? Primeiro, boa Ei, tarde. Anderson. Prazer em ver vocês. Mas, assim, eu não sei se não é sobre output e é sobre outcome. Eu acho que é sobre output e sobre outcome, né? Não é sobre um ou outro, é sobre como essas duas coisas se conversam e quais outputs me levam aos outcomes que eu desejo atingir, né? Então, assim, não dá para ter outcome sem output. Algum output vai ter que sair. Agora, eu preciso selecionar os meus outputs orientado aos outcomes que eu desejo atingir, que é o futuro, a visão que eu estou construindo. O que não pode é o que é mais comum, e pelo menos que eu vejo, é justamente a gente estar muito orientado a output que você não faz ideia para que serve aquele output, né? Você não tem clareza, só sabe que você tem que entregar projeto, e as pessoas ganhando bônus milionários, às vezes, porque está entregando output, cara. Eu acho que essa é a cilada, entendeu? Boa, boa. Total. Entender que o output ali é um meio para o outcome, né? E pivotar o output se for necessário para buscar ali o outcome. O Mari, o pessoal está no chat aqui, ó, o Amon e tem uma mensagem do Caco aqui. O Amon e o Thiago Brent, eles estavam conversando aqui sobre uma que eu acho que é bastante legítima, e quando a consultoria entra e traz uma... A gente estava falando daquela coisa de, eu já falava isso aqui dentro, né? E quando traz uma coisa oposta, né? As pessoas estão querendo pintar a parede de branco, a consultoria vai lá e fala, não, preto é mais conectado com a ideia de você inovar, então vamos pintar as paredes de preto, depois vai embora, fica tudo escuro lá. Estão trazendo algumas dores nesse sentido. E uma outra dor que eles comentaram aqui é com quem é feito esse trabalho de consultoria e a distância que eles viram na prática do que eles viveram com as pessoas que estão lá no chão de fábrica. Eles estão trazendo aqui uma distância. Então, uma comunicação diferente e uma distância com quem executa no final do dia. E pela experiência deles aqui, uma dor nisso daí. Como é que é a tua vivência em relação a isso? Vou começar da última para a primeira. Eu acho que esse é um grandíssimo modo de falha, super comum, e um dos maiores fatores de risco. Hoje, no trabalho que eu vivencio, eu acho que essa é uma narrativa que a gente tem que reforçá-la com bastante frequência. Não só pela consultoria em si, no trabalho que ela faz, mas com a liderança, que também gosta de tomar decisões por conta própria, mesmo quando a consultoria vai percorrer aquele ambiente e traz visões distintas para que a liderança consiga observar antes de decidir para onde seguir. Então, tem aspectos culturais de ambientes hierárquicos que a gente precisa tratar. O que eu acho que tem de legal numa consultoria, pelo menos aqui na B, como eu falei, a gente é muito alicerçado de instrumentação, a gente tem alguns caminhos de pesquisas, instrumentos mesmo, com base proprietária, etc., que ajudam a minimizar bastante esse tipo de problema, porque depois o output desse tipo de ferramenta é analítico, é visual, é bem postado, o que, de novo, dá credibilidade. Tem muito dessa forma de você levar uma informação também, né? E isso as consultorias fazem muito bem. É know-how de consultoria.
Então, trazer a informação da base de uma maneira bem estruturada ajuda demais também as pessoas a entenderem que aquilo é algo que deveria ser ouvido e tem credibilidade. Isso agrega valor. Segundo, eu acho que tem elementos de construção. Lembra que eu falei que o terceiro item desse estado de ready para fazer uma transformação mais intensa é ter essa consciência de que você tem que ter gente de dentro no trabalho e depois para a continuidade do trabalho. Esses elementos internos, eles também precisam ser estruturados de maneira a percorrer estes níveis organizacionais. Porque isso não é só alguma coisa que a consultoria tem que fazer enquanto está propondo coisas ali e achando caminhos. Isso tem que ser uma perspectiva do trabalho de transformação a ser conduzido pela consultoria e depois sem a consultoria. E, de novo, vai pegar nos elementos culturais e hierárquicos daquele ambiente. Mas, sim, é um modo de falha. Do lado aqui do trabalho que a gente está fazendo, isso aqui é falado com extrema recorrência e a gente tem usado bastante desses mecanismos, essa instrumentação que a BEM tem, para tentar minimizar e amplificar a nossa capacidade de trazer o bottom-up de uma forma que isso aqui entre numa discussão executiva com credibilidade, com relevância e assim por diante, tá? Agora, o segundo ponto da divergência, também a gente pode olhar isso de dois aspectos, né? Um é, que bom também, né? Porque se você também traz a consultoria, que chega lá e concorda com absolutamente todos os pontos de vista que tem lá dentro, eu já diria que de largada, assim, você pode ganhar em velocidade, em organização, e você pode ganhar em muita coisa. Mas em uma coisa você não ganha, que é amplificação de visão. Porque já está todo mundo alinhado. É a mesma discussão sobre diversidade, né? Ah, puxa, quando os times são poucos diversos, eles são mais eficientes. Pode ser, porque é muito mais rápido você tomar uma decisão quando todo mundo pensa do mesmo jeito, óbvio. É só a gente conversar com as nossas próprias bolhas, que é super legal, super confortável, e a gente concorda rapidinho, que a gente pensa parecido. Vai discutir com a bolha do lado. Muito mais tempo, né? E tem que tomar cuidado para não virar uma inefetividade. Mas quando se você acha o meio termo do amplificar a visão e caminhar para frente, a efetividade acontece, que é a eficácia mais a eficiência. Então, discordar é bom, porque quer dizer que essa consultoria trouxe outras perspectivas que aquele ambiente não via. Não estou dizendo que necessariamente são as melhores, veja bem. Estou só dizendo que são diferentes. E as diferenças geram aprofundamento da discussão. Isso é bom. Faz as pessoas aprofundarem, pensarem melhor, conectarem mais os pontos. É bom. Agora, se a soma da visão da consultoria tem uma perspectiva muito oposta, que eu também já vi, eu não vi, mas eu ouvi de perto uma narrativa esses tempos que me preocupou muito, essa coisa da divergência, que é, estamos como empresa no movimento evolutivo indo para lá. A gente está indo para lá, tentando ser mais ágil, mais enxuta, mais autônoma, mais orientada a cliente, responsiva a mercado e tudo isso. Aí daqui a pouco alguém contrata uma consultoria que fala assim, gente, o C-Level está indo em PI Planning. Que diabo é isso? Que absurdo, tempo gasto executivo. Tira essa pessoa daí. Não, você não vai mais. Você vai pedir um dashboard e um status report num comitê mensal para vir o head of alguma coisa contar o que está acontecendo para você. Pô, aí pegou, né? Que aí não é só uma opinião divergente sobre como resolver um problema. Você começa a perceber que é uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio muito diferente de para onde a gente queria estar indo. Aí me assusta mais. Aí, puxa, porque daí, no melhor dos cenários, você trava o movimento. No pior, você dá quase que um rollback, você anda para trás. Você volta com, nesse meu exemplo, com processos excessivamente burocráticos, distanciamento da liderança, boi na linha, ruído na informação. Então, aí me preocupa mais, é mais profundo. Então, caso a caso, acho que vale olhar o tamanho dessa diferença. É uma diferença de opinião? Isso pode ser bastante produtivo para acharmos juntos um bom caminho, ou para a gente falhar mais rápido. É uma divergência de linha de trabalho, de mentalidade, assim, de rota da organização, aí vale o sinal, o alerta de que, puxa, pode ser bastante inefetivo. Fora
o atrito que isso gera nas pessoas, porque as pessoas que estavam embarcando no movimento, no meu exemplo, se sentem altamente frustradas, né? E aí é muito fácil pular do barco também. Legal, legal. Tem muito a ver com chegar e antes de falar ouvir, né? Eu acho que tem muito a ver com praticar a escutativa ali, né? Seja através de ferramentas onde você vai levantar informações e vai apresentar essas informações para elevar o estado de consciência de quem está na empresa sobre o estado atual, e aí juntos planejar um próximo passo ali, um caminho em direção a esse ponto B que a gente estava falando lá atrás, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. Acho que quando você chega já com o pé na porta, cheio de ideias e verdades ali, empurrando fatos ali, eu acho que cai nesse cenário que você comentou que ele é ruim, né? Hoje Deixa eu nós fazer temos... Desculpa, deixa eu fazer um comentário que eu bati um olho no chat também. Cara, antes de eu trabalhar com consultoria, eu tinha uma visão muito ruim de consultoria. Muito ruim. Minhas experiências em banco, trabalhando com consultorias, as chamadas médias e as grandes, foram péssimas, assim. De atritos, eu já saí de sala, batendo boca com um consultor, famosa escalada, já escalei assunto, não faço mais, não respondo mais e-mail, isso aqui não ajuda em nada, assim. Eu já dei, quase que assim, eu já tive reações muito ruins com pessoas consultoras por dinâmicas em outras organizações. Depois, quando eu fui para o PAG, a gente contratou a K21 para fazer um trabalho de treinamento e ajudar a gente no desenvolvimento de agilidade lá. E aí mudou muito a minha percepção de consultoria. Porque aí eu vi, de fato, pessoas trabalhando de maneira integrada, acho que é o resumo, né? Pessoas que estavam ali, sentavam, escutava, como você falou, absorvia, pensava junto, mas aí veja bem, né? Aí, olha só. E por que eu acho que funcionou super? Porque quando a gente contratou a K21, a gente tinha, quando a gente começou no PAG, uns 25 times, mais ou menos ali, né? Cara, e neste tamanho de empresa que não tinha 300 pessoas, eram 2 andares de um prédio na época presencial, a gente já se preocupou em, antes de sair criando processo, tinha coisa do portfólio que a gente tinha que fazer ali e organizar a empresa para o IPO, a gente já tinha uma preocupação chave, que era assim, o que fez essa empresa chegar até aqui versus o tamanho que ela tem e a ambição de onde a gente quer chegar. São esses elementos. Então, esses elementos aqui a gente não quer enfraquecer. A gente quer potencializar. Porém, a condição futura da organização necessariamente será diferente da de hoje, porque ela está crescendo, ela vai crescer, e a gente vai abrir capital, a gente está operando em mercado financeiro, regulado e 3 pontinhos. Tá bom. Então, para a gente fazer isso bem feito, como é que a gente amplifica a escuta das nossas pessoas e como é que a gente enxerga os problemas de maneira adequada? Como é que a gente não fica tomando decisão com as névoas que se estabelecem entre os níveis hierárquicos e para de enxergar aquilo que impede um time de fazer bem o seu trabalho? E aí, então, enquanto eu navegava ali com a liderança, estava começando a construir a área do zero, a gente trouxe a K21 para fazer imersões nos nossos times e nas nossas áreas. Então, eu conversava com as pessoas também, mas eu era uma. Aí a gente trouxe uma consultoria para entra nos times, vive a rotina deles, traz inputs de como a galera está operando e já vamos começar a capacitação, porque a gente já via que tinha um monte de coisa de treinamento que a gente podia fazer que ajudava ali. Cara, isso numa empresa com 25 times, que não é minúsculo, mas não é uma empresa de muitas mil pessoas. Então, poxa, esse, sem dúvida, foi um dos principais elementos de sucesso do nosso trabalho, com a consultoria, inclusive, e como um todo. Então, acho que a gente também ali colocou um contexto diferente para um trabalho de consultoria, totalmente diferente do que eu via, de onde eu tinha vindo, e a consultoria se posicionou de uma maneira diferente da que eu tinha vivido antes. Então, hoje, como consultora, eu tento, no máximo que eu posso, né, não ficar só presa às minhas percepções, mas é claro que cada um traz as percepções das vivências que tem. Eu tento olhar essas experiências para trás, entender a missão do meu papel e dar bem por onde a gente passa, e tentar aproveitar aquilo que a gente sabe que é importante, funciona bem, e não cair nos grandes modos de falha daquilo que já vivi. Cara, isso aqui é horrível. Essa é a tentativa, né? Não dá para a gente dizer que a gente consegue sempre navegar, nossa, da melhor maneira possível. Cada ambiente é um ambiente. Também a gente tem times e times, mas assim, essa coisa de que nem sempre a consultoria se preocupa
em entender o contexto mesmo, ela é verdade, mas também é verdade até o que o Amon escreveu aqui no chat, que isso é um reflexo da liderança daquele ambiente ali. Porque quando a liderança se preocupa com isso, que era o nosso caso no PAG, isso aconteceu. A gente criou mecanismos para ouvir as pessoas. Então, só é um reflexo da maneira como aquele próprio ambiente opera. Sim. Porque no final do dia você é contratado com o norte, né? Então, se aquele norte vai nessa linha que você trouxe, que você viu e não gostou, o resultado vai ser aquele, né? A forma como você é contratado, que está sendo buscado, faz muita diferença nesse jogo, né? Eu tenho estudado muito Kineve, eu tenho falado muito de Kineve, tenho olhado para essa coisa de complexidade e tudo mais. Isso me ajudou muito a entender isso que você está falando, né? Quando eu estou num lugar que é complexo, as empresas são complexas, né? Só se você imaginar 25 times, a quantidade de comunicação que não tem, e as trocas, as conversas e as interações que precisam acontecer, isso é extremamente complexo. Parar para ouvir tudo isso, entender onde é que está funcionando, onde que não está, cai até naquela brincadeira, né? Como consultor, você não sabe dizer qual é o problema da empresa, você fala que é o problema da comunicação que vai colar, né? Não sei se você já ouviu essa piada já. Eu tinha ouvido, né? Porque sempre tem problema na comunicação, né? Então, eu acho que é muito válido isso, sim. Eu acho que, diferente do que acontecia muito atrás, que é finanças. Como é que vão trazer uma consultoria para ajudar o departamento financeiro, em cima de coisas que são de governança e boas práticas, que ali você vai olhar, eu tenho fluxo, estou exagerando e simplificando aqui, né? Mas eu faço o fluxo de caixa, eu não faço, tem que ter o fluxo de caixa. Então, empurra o fluxo de caixa. Esse é um lugar, e eu acho que cabe esse tipo de assunto no lugar deste. A hora que a gente está falando de entender várias áreas, entender como que elas se comunicam, como funciona, a gente cai no complexo. E aí eu acho que chegar empurrando coisas tende a não funcionar. Se funcionar, eu tendo a acreditar que foi sorte. Eu acho que a gente tem que parar, ouvir, interagir e devagar e conseguindo promover essas mudanças aí. O pessoal está animado no chat hoje, o pessoal está com vergonha de abrir o microfone aqui e falar junto com a gente. Caco, você escreveu aqui, me ajuda, vocês estão escrevendo muito rápido no chat aqui, eu não estou dando conta de ouvir a Mari, ler. Comenta comigo aí o que você colocou lá, Caco. Legal. Primeiro, obrigado, Mari, por compartilhar aí com a gente muitos insights legais. Eu trouxe ali o que a Mari comentou sobre, né, esse processo de quando entra já se preocupar em depois, né, sustentar ali a mudança, né, porque não adianta a consultoria lá começar o movimento, né, e depois sair a coisa desabar, né. E aí o que eu comentei ali foi que isso é inclusive importante, né, para a pessoa Agile Coach ou Enterprise Agile Coach que está atuando dentro da empresa, dentro da própria organização, né? Por quê? Porque eu vejo muito também as próprias pessoas, né, às vezes começam um movimento dentro da organização, né, super legal, só que não se preocupa que depois tem que investir também em sustentar, né, aquele movimento, né, e aí você fica preso, às vezes, e amarrado, né, naquela coisa que você criou ali, sustentou, depois tem que operar, né, eu mesmo já errei, né, nesse aspecto aí de, né, você cria o movimento, começa a estruturar e tal, depois tem que operar aquilo ali, dá trabalho também manter, né, então é importante esse modo de pensar, acho, da consultoria, eu sempre, depois que eu comecei a, né, conversar também com várias, né, pessoas, colegas aí da comunidade, aprendi que isso era importante, né? Além de criar o movimento, já pensar que depois esse movimento vai precisar ser sustentado em dois aspectos, né? Primeiro, porque, né, como a Mari trouxe ali, né, você não vai ficar eternamente naquela empresa, né? Então, não pode ficar você ser o gargalo, né? A dependência de tudo ali, porque senão você sai da empresa depois também desaba, né? É ruim para a empresa, é ruim para você, depois você olha lá anos atrás, né, não tem mais nada que você fez. E outro é porque você fica daí preso nessa rotina e não consegue continuar evoluindo, né? Então você tem que continuar essa evolução, tanto começar o movimento, quanto criar uma forma, né, de que o movimento continue evoluindo de forma, né, sustentável. Aí. Acho que esse é o insight que eu gostei, né? E queria reforçar isso. Legal, Caco. Legal essa coisa que você trouxe aí de eu já errei, né? Somos humanos, né? Não somos perfeitos, né? É sempre uma jornada, né? São sempre hipóteses que a gente está buscando validar ali. Tiago, você levantou a mão, diga, meu caro.
Não, até eu queria saber da Mari como que a BEM vê isso, porque minha experiência com consultoria é que existe um lance da consultoria que ela precisa criar uma dependência do cliente, inclusive quando você vira manager, senior manager numa consultoria, uma das suas atribuições é aumentar a fatia, aumentar o bolo dentro do cliente. E aí isso conflita um pouco do cliente que quer se livrar de você. Como que você vê isso? Porque eu vejo consultorias encontrando dores do cliente, mas muitas vezes tentando empurrar mais, que nem o cliente nem precisa, mas a consultoria tem uma meta de ficar lá dentro. Ela não quer, ela perdeu tempo para conquistar aquele cliente, ela não quer sair de lá. Como que é isso, né? O que você vê de diferente? Porque é o que eu já percebi na maioria, né, das consultorias, pelo que eu passei já dos dois lados. Não, eu acho que é inegável na relação de prestação de serviço que você precisa ter a demanda para a oferta do seu serviço, né? Mas, cara, vou responder aqui tranquila, tá? Assim, vai parecer jabá, mas até porque eu não responderia se não fosse verdade. Aliás, eu não trabalharia aqui se não fosse verdade. Sim, eu digo legitimamente que eu não vejo a BEM inventando problemas, e eu vou dizer por quê. Aliás, eu fui entendendo, eu entrei na BEM muito desprovida de informação de onde eu estava entrando, que foi um erro meu que eu carrego para minha carreira. Eu nunca mais decido entrar numa empresa com pouca noção de qual é o business que ela opera de fato e alguma ideia de como ela opera internamente, né? Os fatores culturais ali. Eu entrei na BEM, dentro das minhas movimentações, acho que foi a empresa que eu menos fiz esse screening antes. Isso me causou muitas dificuldades iniciais. E olhando para trás, eu acho que eu nunca fiz o suficiente na minha carreira. Hoje, qualquer transição de carreira que eu vá pensar em fazer, eu vou me aprofundar muito mais em mercado, negócio, pessoas, do que eu fiz até hoje. Então, como a BEM opera, eu fui aprendendo ao longo desses 2 anos e meio que eu estou ali. E eu te digo com tranquilidade que esse é o modus operandi, e não é só da BEM, das consultorias estratégicas em geral. É claro que como fazer isso depende das pessoinhas que estão lá dentro, e aí você pode acabar encontrando esses vieses. Mas do que eu vi até hoje na BEM Company aqui na América do Sul, o relacionamento é tão intenso de business, é uma consultoria de negócio, isso é uma coisa importante. A BEM Company não é uma consultoria de agilidade, ela é uma consultoria de negócios. O core business dela é negócios. Aí é óbvio que 2022, para você alavancar negócios, se você não souber falar de agilidade, você tem um gap grande de capacity, né, de expertise nas suas pessoas para conseguir achar bons caminhos com os clientes, né? Por isso que a gente cresceu muito em analytics, em tecnologia, porque são competências necessárias para continuar prosperando no mercado de negócios. Então, mas a Bain Company é uma empresa de negócios, ela faz muita estratégia e tem uma capacidade analítica absurda para isso. Agora, você imagina que uma organização, e a maior parte dos nossos clientes, hoje já tem mais variação, mas a maior parte são grandes organizações, muitas globais, né, que operam entre continentes e tal. É possível que a gente olhe para uma organização dessa diante de uma estratégia que sempre é para frente, né? Uma estratégia de crescimento, de expansão e tal. Não tenha desafio? Quando você olha lá de cima, assim, você está do lado do board, do C-level. Você discute uma estratégia, que é aquilo que a BEM faz assim brilhantemente. Abre horizontes, traz benchmarks, traz tendências, cria. Vixe, dá norte para aquela galera. Beleza, é para lá que a gente vai. Esse aqui é o ponto de chegada, é ali que a gente vai operar. Tá bom. A próxima pergunta é como é que você chega lá? E depois do como você chega lá, quais dificuldades você está enfrentando? Então, assim, você não precisa cavar trabalho. O trabalho está ali. Não quer dizer que aquela empresa queira resolver todos os problemas com você. E são outros 500. E aí cabe a você, que é o que a BEM está fazendo, criar mecanismos, mais competências, mais formas de operar, mais diversidade de portfólio de serviços, se quiser atender determinados problemas daquele cliente. Porque tem um monte que a BEM simplesmente não vai resolver, não faz parte da estratégia da consultoria resolver aquela natureza de problema. E a própria BEM vai indicar, se quiser, sim, outras consultorias que operam no mercado para trabalhar com isso. Eu canso de fazer indicações de tudo que é coisas mais ou menos ao meu redor da agilidade, que são coisas que a gente não vai fazer.
Ou que, dependendo do tamanho da coisa que o cliente quer, não faz sentido para a precificação. Isso é conversa aberta também com o cliente. Então, eu, de fato, não vejo essa coisa do cavar, que eu já vivi isso que você está falando. Deixa eu lançar uma coisa ali para inventar um problema, para pegar um problema pequeno, tornar ele grande, para ver se eu consigo vender o negócio. Isso eu nunca via bem fazer pelo posicionamento e pelo campo em que ela opera. Porque tem tanta coisa para fazer em empresas, no seu processo de execução de uma estratégia, de definição de estratégia, que não precisa acabar. Está ali. De novo, nem todos eu posso querer servir, ou nem todos a empresa pode querer ser servida pela gente para aquele intervalo de tempo. Legal, muito bom. Ramon? Pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Queria puxar 2 pontos aí, fazer uma pergunta específica para explorar mais o que já tem sido falado. E eu não sei nem se eu vou conseguir ficar até o final da resposta, que eu tenho uma reunião do trabalho 4h30. Nessa questão que o Caco falou, o Thiago até falou um pouco nessa linha, mas voltando mais até para o Caco falou de você dar sustentabilidade depois para as mudanças, né? Eu vim aqui até sem ter muita clareza disso, mas eu estou vendo que o meu papel como consultor externo, Agile Coach, Enterprise, tem muita semelhança com o externo, provavelmente, né? Então, estou vendo até esses aprendizados mais práticos que eu posso pegar daqui hoje. E uma dificuldade que eu vejo isso é quando eu chego lá numa área, faço uma iniciativa qualquer, mas não é a minha única área de atuação, e sei lá, eu faço um trabalho lá de 1, 2 meses e depois saio, né? E realmente a coisa depois, às vezes eu já sei que não vai continuar, não vai continuar, às vezes eu até acho que vai continuar, mas não continua. Você falou lá no início, né, de critério de sucesso seu, né? Você usou, anotei aqui as 2 palavras, chão e horizonte. Você consegue traduzir isso em que questões práticas, assim, que dicas você pode dar para isso? Tanto uma consultoria externa ou mesmo um Agile Coach atuando internamente. O que ele pode fazer de chão e de horizonte para que ele não precise ficar lá eternamente, para que aquela coisa rode, né? Para que ele possa ficar lá algum tempo e depois o trabalho continue não só no mesmo nível, mas até melhorando depois que ele se afastar de lá. Cara, acho que o chão é o que a gente tem hoje, né? Como é que tá, quem são as pessoas que estão aqui, como é que elas operam, o que elas conhecem, etc. E ao longo do trabalho de coach, seja um coach local ou um coach, digamos, global, enterprise, acho que eu vejo muita semelhança nas visões, né? Não é à toa que eu vou falar no Agile Brasil de fractais, que é essa repetição de padrão, né? Porque, assim, alguns elementos você vai observar ali do que podem ser causas ou gaps naquela estrutura. Às vezes as pessoas não sabem o que precisariam saber, conhecimento mesmo, né? Assim, expertise. Às vezes você não tem o que a gente chama de perfil. Sabe quando a gente fala assim, putz, a pessoa não tem perfil para fazer aquela função. O que é esse perfil? Ah, para ser um bom PO, por exemplo, a pessoa precisa ter essas características, esse exercício, que é um pouco de match de papéis que as pessoas executam com a capacidade delas de fazer e com um pouco da natureza delas também, né? A gente mistura essas coisas, né? O que é natural para aquela pessoa ali. E depois, qual é o contexto que aquele time está inserido? Porque às vezes você consegue fazer ajustes ali locais, mas sei lá, você olha para uma unidade de negócio que, ao que tudo indica, está fadada ao enxugamento. E ao ser enxugada, aquele time vai ser dispersado, porque é assim que funciona. Estou criando um contexto aqui. Aquele time vai ser dispersado. Então, quando você olha para o horizonte, aí o teu nível de ação sobre aquilo versus o futuro que se aproxima vai ser diferente. Porque não é mais sobre tornar aquele time coeso, talvez é sobre capacitar indivíduos para que, para onde essas pessoas forem, elas possam operar melhor. Porque é o que parece que vai acontecer com elas. Ou não, você está num ambiente em que você fala, esse time aqui é super importante para a estratégia desse business unit. Esse time precisa operar bem. Então, beleza, se precisa operar bem, como é que a gente capacita as pessoas, forma de trabalho, cresce, faz o que for necessário para que isso aqui tenha continuidade depois? Ou às vezes você olha e fala, o time está operando bem, mas essa liderança aí vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. E aí você tem que pensar para onde você leva. Porque senão você vai sair e provavelmente vai dar ruim. Então, o horizonte é esse olhar do futuro, o que você vislumbra para aquele ambiente, para aquele contexto com aquelas pessoas, e uma pequena estratégia de ação
para que você consiga achar um caminho de perenidade, né? Sabendo que perenidade hoje é o seguinte: se esse time operar melhorando desse jeito por 3 meses, já estou feliz, porque hoje ninguém para nem 2 meses no mesmo lugar. Então não estou mais falando de perenidade de 2 anos, como a gente falava no passado, né? Referências são 2 anos, essas mesmas pessoas. Cara, hoje a dinâmica é outra, né? Então, se a gente conseguir pelo menos ver as pessoas evoluírem naquilo que elas se propõem a fazer, já está valendo, né? Para ter um critério de sucesso estabelecido ali. Mas a gente tem que saber onde é que está e o que vislumbra ali na frente para criar alguma movimentação ali, né? Mas me incomoda muito e me dói até e não é incomum eu ouvir narrativas de pessoas com Enterprise Agile Coach, seja coach, o que for, como critério de sucesso praticamente um checklist. Não tinha PO, agora tem. Não tinha Scrum Master, agora tem. Faz daily, faz. Faz retro, faz. Tem OKR? Tem. E acabou. Pô, ótimo. Trabalho feito, next time. Cara, aí não. Aí dói. Aí dói. E aí tem a ver com quem contrata, né? Porque se ele contratou esse checklist, né, e você entra lá e faz um assessment e fala, tá faltando fazer reunião de 5 minutos, tá faltando fazer não sei o quê, e aí você coloca isso, aquele trabalho daquela consultoria foi feito de acordo com o que foi contratado, né? Então tem que ter um olhar também para quem está contratando, né? E o que ele está buscando naquela contratação, e a experiência e a jornada dele na hora de contratar, né? Isso de fora e de dentro também, hein? Porque eu já vi isso de estruturas internas. Isso, exatamente. Esse olhar de dentro para fora, né? O que é que eu estou contratando, né? Aí eu vou brincar, talvez precise de uma consultoria para descobrir que consultoria eu tenho que chamar, né? Preciso de uma mentoria aí para poder fazer isso. Se você está pedindo a coisa errada, né? É a coisa que não faz sentido ali, você vai cair nessa dor. Mari, você falou o negócio de fractal, eu adorei. O Gonçalo, o Caco está promovendo uma conversa da Mari sobre fractal aí com o teu companheiro aí, que adora falar de fractal também. Precisamos promover isso daí. A gente tem falado num grupo aqui sobre complexidade, pensamento sistêmico e tudo mais. Eu adorei esse papo que você trouxe de fractal aí. A gente caiu esse assunto já. O Gonzaga tem falado, né, Caco, muito de fractal, tem estudado fractal. Eu acho que vale a pena aí um bate-papo, promover esse bate-papo aí dos dois aí, ó. Eu acho que é um papo muito interessante. E aí eu queria pegar algumas coisas que você falou, assim. O Pazzanello traz que a gente está na terceira onda aí da agilidade, a quarta década e coisa e tal, onde a gente estava falando muito de times lá atrás, depois a gente começou a falar de portfólio, a gente começou a falar de espalhar e escalar, que são duas coisas diferentes, e hoje a gente está falando de negócios, né? Você trouxe, estou numa consultoria de negócios, você está trazendo esse lado. Eu acho que outras coisas que estão crescendo é a ideia de pensamento sistêmico, está se começando a falar bastante de pensamento sistêmico, e estudar essas inter-relações, né? Tem um pouquinho do que você trouxe para trás aí também, que viu que serve lá no PagSeguro quando você estava lá, e a coisa da complexidade, né? Fractais estão dentro da complexidade, né? Existem algumas escolas sobre complexidade. Fractal é uma das escolas aí, o Knevin é outra. Você vai ter aí uma série aí de estudos aí. Acho que é algo que o ser humano está aprendendo ainda a falar e entender aí, que é complexidade. O que você vê que mudou de lá atrás, 5 anos atrás? O que você vê que, no momento que a gente está hoje, para onde que você acha que a gente está indo? O que a gente tem que olhar? O que a gente tem que buscar? Eu gosto dessa história das ondas de ali, do Rafael lá também, que trabalha com o Parzanello, ou é próximo. Acho interessante essa... Eu também trouxe um pouco disso para meus materiais, né? Um pouco dessa evolução, né? De entendimento do que é agilidade. Eu só acho curioso que, quando a gente olha a onda e olha lá os princípios do manifesto, pô, o primeiro princípio isso aqui é para agregar valor para o cliente. E aí depois é que a aplicação se perdeu ao longo do caminho, ficando nesse negócio de time e eficiência de TI e etc. Mas eu gosto dessa visão de histórico, porque eu acho super importante a gente entender um pouco a trajetória, não só a foto, não só o momento. Mas eu ainda vejo muita dificuldade
dos agilistas, da gente mesmo, né? Conseguir fortalecer essa narrativa de que agilidade é um grande habilitador, é uma maneira de pensar e operar, uma maneira de pensar traduzida numa forma de operar para maior efetividade do seu negócio, no mundo dinâmico, onde as necessidades mudam, e o seu cliente muda, e o mercado está muito mais agressivo, né? E os tempos das coisas são muito menores. Então, dado tudo isso, não dá mais para ficar fazendo longos planos de longas coisas. Então, trazer a agilidade como este elemento de necessidade diante do mercado para negócio, eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de fazer isso. E quando a gente olha as estruturas chamadas de estruturas de times ágeis espalhadas nas organizações, é bastante comum ainda ver a área de agilidade meio que perdida em alguma parte da empresa, desconectada dos mecanismos de gestão. E aí, quando eu digo gestão, não estou falando das pessoas gestoras, mas de gestão daquele ambiente, dos negócios. E aí você tem agilistas espalhados, trabalhando em times ou grupos, podemos chamar do que quiser, tribo, comunidade, sei lá, fazendo coisas legais, geralmente, né? Ajudando em assuntos que para aquele núcleo é importante, mas que muitas vezes não tem noção dos principais problemas de negócio da empresa e nem dos reais gargalos sistêmicos mesmo daquele ambiente ali. Aí você tem gente, e daí fica essa coisa, né, que eu também acho horrível as piadas que saem em redes sociais sobre agilista que abraça a árvore, acho uma coisa até desrespeitosa, mas também reconheço de onde vem isso, que essa sensação de bem-estar, de fazer um bom trabalho, resolvendo problemas que não são os mais relevantes e desconectado com as coisas mais importantes que estão acontecendo ali. Então, eu acho que essa virada de chave a gente ainda não fez. A gente, como impulsionadores do tema de agilidade, como pessoas que trabalham no assunto, alguns com papel de liderança formal, outros não, mas acho que a gente ainda se vê muito distribuído em pontos de otimização ali que não se encontram e que estão muito distante da visão e da solução dos principais problemas a serem tratados para aquela organização e para os negócios dela. E aí, cara, não tem jeito. Muita gente não vai ver valor, muita gente vai descredibilizar. Na hora que os cortes aparecem, é um dos principais candidatos a sair, entende? E é complicado. E aí eu acho que tem uma coisa da vivência, né? De quanto que você já viveu e tudo mais, né? Eu acho que esse papel também precisa tomar cuidado. Não quero desmerecer ninguém. Quando a gente generaliza, a gente desmerece alguém, né? Generalizar é sempre burro. Mas tem que ter uma experiência, né? Eu acho que tudo que você apanhou para trás, tudo que você viveu, toda essa jornada, essas várias empresas, ter recebido ali uma consultoria que não te agradou, que não funcionou contigo, tudo isso faz você ser quem você é hoje, né? E aí, o meu generalizar aqui, uma pessoa que não tem muita experiência, que fez meia dúzia de cursos de 16 horas, me pergunta se está pronta para estar nesse papel, nesse lugar, né? Se não tem, da mesma forma que você contrata uma consultoria de forma errada, você também muitas vezes não traz a pessoa errada para alguns desafios que precisam ser feitos, né? O Caco que levantou a mão e o Anderson também. Diga, Caco. Eu achei muito bom. Primeiro, obrigado, Mário, por trazer esse ponto, né, dos negócios, né? Porque até lembro na trilha do TDC aqui em Floripa, na trilha de Agile Coach, até a gente caiu nessa discussão, né? E acho que até fiz a provocação ali, né? Será que a gente tem que aprender mais, né? Estudar mais sobre negócios, porque eu vejo que, principalmente quando a gente está falando, né, de olhar para o negócio, da agilidade, né, que até a gente tenta botar agilidade em tudo, isso também me incomoda, né, que não necessariamente tudo precisa ter agilidade no nome ali, mas essa orientação ao negócio, né, e uma das coisas que eu tenho provocado bastante e gosto de trazer é que você tem que estudar o segmento, né, do negócio da sua empresa, né, se você quer, de fato, olhar estrategicamente, falar sobre negócio,
você tem que entender daquele segmento, entender quem são os concorrentes, quem são os principais players, quem está ganhando, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem domina mais, quem tem mais market share, quem é como que é o jogo daquele mercado, né? Que cada segmento é um, né, não é necessariamente igual. Então, mesmo quando nós profissionais, né, mudamos de segmento, então toda vez que você muda de empresa também e você muda de segmento, pô, é todo um trabalho grande assim para entender, né, daquele mercado, né, quem são os players brasileiros, os internacionais, onde que aquela empresa compete. E isso tem mais a ver sobre administração e negócios e gestão, né, de empresa do que propriamente agilidade, né? E esse acho que é um ponto que eu vejo que está carecendo, assim, né, dentro da comunidade, de as pessoas quererem entender do negócio, né? Às vezes as pessoas querem levar a agilidade para o negócio, mas querem, qual é a técnica? Cara, não é necessariamente essa a conversa, né? Que acho que é o que a Mari está trazendo aqui para a gente, né? Você vai conversar com o executivo, você não vai falar de sprint, de agilidade, de throughput, né? Você vai falar de métrica de negócio, que tem outro aspecto. Então, acho que é importante, né, de entender o segmento, né? Então, acho que a dica até para quem está e queria ver que dica que a Mari pode dar, né, para as pessoas que estão assistindo a gente aí, de como conhecer mais sobre os segmentos e negócios, né? Imagino que lá na BEM tem um monte de material já interno, né, que dá uma puta largada na frente, assim, mas com certeza tem muito mérito, né, seu também de, né, entender e que dicas talvez você pode dar aí para o pessoal que quer aprender mais sobre negócio, como entender mais, né, do segmento das empresas aí. Cara, eu acho que tem, assim, a BEM tem muita instrumentação para isso, e também tem as divisões internas de indústrias, que têm conversas recorrentes, que produzem materiais recorrentes, que olham bem, então, assim, a informação chega até a gente mais fácil, que não é todo mundo que tem acesso a isso, mas eu acho que a gente precisa ir buscar conteúdo, informação, quando a gente decide se vincular a um ambiente e quer se desenvolver com ele, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no banco com Private Bank, lá atrás, com Private Bank não, né? Trabalhando como TI, com cliente interno de Private Bank, eu não sabia nem o que era Private Bank. Então, ali eu tive que ir, de fato, entender o que era aquilo, como é que aquilo ali operava, o que tinha nos sistemas que eu ia ter que cuidar, e fui estudar a primeira vez instrumentação financeira. Pedi ajuda para as próprias pessoas de dentro do banco, e aí depois fui buscar um pouco no mercado. E aí lá no banco mesmo, eu fui trabalhar depois com sistemas de tesouraria. Aí caiu a casa de vez. Modelagem de risco de mercado, eu tinha zero ideia sobre aquilo. Zero. Eu era boa em matemática, porque eu fiz engenharia, mas eu tinha zero ideia sobre aquele mundo que eu tinha ido me enfiar lá. Aí, suei a camisa. Pedi ajuda dos especialistas da área, pedi treinamento, fui fazer um monte de treinamento na BMF, na época BMF Bovespa, fui tirar a certificação do CPA 20, por quê? Porque sim, que tinha que estudar, entender instrumentação financeira para poder fazer bem meu trabalho, e eu era TI. Então, eu acho que também acho que a gente precisa se importar com isso. Sabe? Tudo bem, cada um vai ter mais condição financeira, pessoal ou da empresa, cada um tem uma condição, né? Também não sou a pessoa que não quero parecer pessoa que fala assim, a pessoa que não vai atrás, não é isso não. Porque a gente sabe que cada um é cada um. Mas eu acho que tem um primeiro alerta, um awareness, assim, uma percepção de que isso, que eu acho que nem todo mundo tem, que é perceber que é importante sim para seu trabalho. Você precisa entender minimamente do negócio da empresa onde você trabalha. Como essa empresa faz o dinheiro dela, quais são os clientes que ela atende, né? Então, essas coisas, nem todo mundo acha que, de fato, vai muito atrás disso. E aí a gente, depois quando cai nessas discussões, OKRs estratégicos, começa a ouvir um monte de nomezinho financeiro. Receita líquida menos PBB, e a gente fica o quê? Perdido. Não tem nenhuma ideia do que é aquilo. O que são as variáveis financeiras? E aí você percebe que você não tem noção de como o balanço da empresa é feito. Do que conta, o que é CAPEX, o que é OPEX, sabe? Não é que a gente tem que começar sabendo tudo, mas a gente tem que ir percebendo. Primeiro, tem que saber que é importante e depois você tem que ir seguindo atrás
de informações que são relevantes para a gestão daquele ambiente. Quanto mais estratégico a gente quer ser, como agilista, facilitador, sei lá o quê, mais a gente tem que saber gerir negócios. E a maior parte de nós, provavelmente, ou muitos, não fizeram economia ou administração, que talvez tenha passado ali em alguns elementos de gestão, em que as pessoas têm algum nível de contato. Muitos de nós, eu vim de tecnologia, né? Mas acho que muita gente não veio desse caminho. Então tem que ir atrás. Tem que estudar. Você quer, que adoraria participar de uma reunião executiva. Você vai entender o que está sendo falado ali? Porque se você entrar numa reunião executiva e não conseguir entender a discussão, você não vai conseguir contribuir. Se você não vai conseguir contribuir, provavelmente você não vai ser mais convidado ou convidada. Então uma coisa puxa a outra, né? Sei que este acesso e esses estudos são mais viáveis para uns do que para outros. Estou ciente disso. Mas, assim, acho que a preocupação de ir atrás, cada um do jeito que der, na cadência que for possível, é necessária. E eu não acho que isso seja uma verdade entre todos nós. Das Boa. conversas que a gente tem por aí. E não sabe o que é Capesta, vai no YouTube, vai no Google, você vai descobrir o que é, né? Começa por aí, eu acho que tem muita maneira de começar de graça isso. E o Mário, eu vou além aqui, antes de abrir para o Anderson, eu acho que eu tenho olhado muito assim, qual é a geração que está lá na empresa, né? Quem são os diretores, quem são os gestores, quem são os VPs? É um baby boomer, uma geração X, e você está falando de holacracia lá dentro, não vai conectar, né? Eu estou numa startup que eu estou trabalhando com uma geração Z, por exemplo, que vai conectar muito mais essa conversa. Ou estou trabalhando com uma mineradora, por exemplo. Eles olham muito mais para indicador ali. A ideia de autonomia ali, ela é muito baseada ali, qual é o preço do minério de ferro, qual é o preço do dólar, o preço do combustível, isso afeta demais, o lucro da empresa é pequeno, são altos riscos. Não, eu estou numa empresa de SaaS, onde se olha mais para pessoas, se olha mais para tarefas do que para indicadores. Eu acho que tem uma série de contextos que tem que ser olhados antes de se trazer algumas coisas, né? Não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que você aprende em 2 minutos, né? Tem que... Acho que tem outra coisa também, cara. Credibilidade a gente soa muito para ter, né? Para conquistar. Descredibilidade a gente ganha em 3, 2, 1. Para todo mundo, né? Não só para a gente que está aqui, né? E isso é complicado, né? Porque a natureza do nosso trabalho, geralmente, é de mobilização, né? A gente não está ali numa atividade fim de alguma coisa. A gente, como agilistas em geral, está ali ao redor de processos, mobilização, enfim, mas no meio da cadeia de valor. E aí você, mais ainda que credibilidade é importante para a gente poder fazer o nosso trabalho. Se não, porque se eu sou uma pessoa que faça o código, como já fui, super bem, eu dependo menos disso ao meu redor, né? Agora, na natureza de trabalho que pessoas chamadas de agilistas fazem, é muito difícil se você não tem credibilidade. E é muito fácil você perder. Então, complexo. É difícil conquistar e perder, perde rápido, e reconquistar é um caminho maior do que foi o primeiro momento ali, né? Anderson. Opa! Antes de colocar minha pergunta para a Mari, para todo mundo, óbvio, só fazer um reforço no comentário que comentário que o Caco botou aí no chat. E eu já usei isso quando eu estava interessado em fazer o que a Mari comentou, que quando ela for fazer, ela vai ter mais cuidado, né? Que se um dia ela for movimentar-se na carreira novamente, conhecer melhor o mercado, a empresa, né? O contexto e tal. E numa dessas possíveis movimentações que eu ia fazer, eu usei essa dica que o Caco deu aí, que outra pessoa havia me dado. Eu não sabia nada sobre o mercado daquela empresa, o mercado da área imobiliária, que eu não tenho domínio nenhum. E era uma empresa que tinha ações, né, divulgadas na bolsa, então ela tem um departamento de relação com investidores, e eles têm, por padrão, a obrigação de divulgar esses relatórios nos sites das empresas, e eles ainda divulgam, muitas das vezes, a gravação de uma reunião que é trimestral, geralmente, que eles fazem para divulgação de resultados. Então, eles fazem com os investidores, e ali eles falam sobre o que aconteceu, o que foi bem, o que não foi bem, os próximos passos da empresa em termos de estratégia, comentam os números. Então, assim, tem coisa que basta um pouco de curiosidade, né, como disse a Mari, basta um pouco de força de vontade, e aí você tem informação gratuita, disponível, como você também falou, né, Leandro? Para você entender daquele mercado ali, entender daquela empresa. Então,
O que a gente não pode é ficar esperando que a informação nos encontre. A gente tem que achar meios de conseguir minerar essas informações, né? Então, acho que esse é o ponto aí, acho que a dica do Caco é super boa aí. Sobre a minha pergunta, Mari, o que eu vejo muito ainda é as empresas que têm times relacionados à agilidade, profissionais relacionados à agilidade, num contexto de tecnologia, por exemplo. Aí você tem agilidade, não é agilidade na empresa, é agilidade na tech, na TI. E aí, por natureza, a busca ali ela é muito focada em eficiência mesmo. Output, throughput de time, é aquela coisa de sempre. Se a gente está conseguindo ou não entregar com regularidade, se tem previsibilidade, se as datas são cumpridas. E aí, o que eu percebo poxa, às vezes você tem um bando de gente fazendo uma atividade de agilidade focada num pedaço da empresa, por mais importante que ele seja, e você não consegue se conectar com o resultado, porque não é nem a missão que foi dada para esse time de agilidade, e os próprios executivos não veem assim. E aí fica super complicado, porque os agilistas, entre aspas, agileiros, ou o nome que se pode usar sem ter problemas com royalties nem nada, eles não têm mais a liberdade de poder pensar na agilidade como algo que vem para trazer resultado, né? Porque eles foram condicionados desde a concepção daquele núcleo em atuar naquele nicho de tecnologia e com um objetivo muito focado em eficiência. E aí é muito difícil movimentar isso, sabe? O que vocês têm de experiência ou tem alguma experiência de algo que vocês conseguiram? Pô, galera, vocês podiam usar melhor esse time aí, essa competência. Será que vocês não estão, né, de certa forma, matando uma mosca com bala de canhão, desperdiçando recursos? O que vocês podem fazer, né, nesse sentido de trazer agilidade como um tema para a organização? Eu acho que esse é um ponto que eu hoje ainda tenho muito desafio em Cara, mas acho que a dificuldade de sair do paradigma da entrega não é só de pessoas que fazem, que trabalham numa empresa de tecnologia, prestando serviço, onde elas não conseguem ver resultado, né, no contexto que você descreveu. Eu acho que mesmo nas empresas que, como um todo, entregam seu resultado na ponta, também tem uma dificuldade enorme de falar, né, sobre resultado, famoso outcome, KR, que nome a gente queira dar, e sair do mundo da bendita gestão de projeto, da entrega, e não discute, por exemplo, terminou, tá bom, não discute que resultado deu, não discute o que aprendeu, só quer saber o status report da próxima. Isso aí acontece ainda demais, né? Que eu acho que se mantém com tanta intensidade, porque a gente está vivendo tempos cada vez mais difíceis no mercado, e na vida, na verdade, né, com tudo que vem acontecendo, dinamismo, pós-pandemia, vírgula também, né, entre aspas, na verdade, que o negócio não acabou. Mas eu acho que está tudo super desafiador para todo mundo. E aí é natural as pessoas se alicerçarem naquilo que elas conhecem. Quem é que no dia de hoje quer ficar tomando risco de ficar trabalhando com coisas muito novas, que não tem nenhuma segurança de que vai funcionar, quando esse risco é muito significativo? Então, eu entendo por que as pessoas estão ainda tão apegadas ao conhecido, porque eu acho que o momento também, ao mesmo tempo que ele empurra para alguma coisa diferente, ele dá muito medo nas pessoas, balança demais, e aí as pessoas se apegam naquilo que elas conhecem, né? Quando a gente fala de uma empresa que é consultoria de software e que no seu contrato está a entregar horas de desenvolvimento ou entregar só, sabe? Quando toda a regra do jogo é sobre isso, é muito difícil você criar uma narrativa dentro da empresa sobre preocupação com o resultado ponta. Até porque se você quer ter as pessoas ali e quer criar alguma visão depois de performance para aquele lá que se queira usar, vai ter que ser sobre isso, sobre código entregue, hora consumida, data cumprida, porque é assim que essa empresa está se relacionando porta para fora. É assim, essas são as regras do jogo dela com o seu cliente. Eu diria que não tem milagre num ambiente desse, sinceramente. Aliás, se você for começar a inflamar as pessoas sobre resultado do software que elas entregam, elas vão acabar indo embora da organização, porque até onde eu entendi do teu contexto descrito, não tem como saber. Elas não têm conexão com quem está do outro lado. E quem está do outro lado contrata dessa forma, inicialmente também não parece ter muita predisposição em fazer isso. A não ser que essa empresa seja procurada por agentes do mercado que já estão preocupados com isso.
Aí a regra do jogo muda, aí passa a ter eco uma discussão nesse sentido. Porque Perfeito. É como se tivesse um muro, né? Tem o pessoal do outro lado do muro, a gente está aqui, às vezes ainda joga um copinho com barbante para você tentar comunicar com o negócio, mas às vezes nem isso, cara, é bem difícil mesmo. Conecta de novo, né? Que consultoria vai ser contratada nesse lugar, né? Para fazer qual jogo, né? Conecta de novo com o que vai ser pedido lá. Muito bom. É isso daí. Depende muito de quem está lá em cima, né? Quem está lá em cima vai trazer muito dessa demanda, vai trazer muito disso tudo. Mari, para a gente fechar aqui, ó, faltam 9 minutos para 5. E eu não vou precisar, eu não vou poder estourar mesmo, tá? Que 5 horas eu tenho que entrar em outro. Não, então beleza. Me conta aqui, estou sabendo. Me conta aqui, futuro. A gente, de novo, quero puxar essa coisa aí da complexidade. Você está olhando para fractal, eu adorei. O Gonzaga tem puxado muito esse assunto, ele tem falado de comunicação e olhando para a coisa do fractal. Eu estou olhando ali para o Knevin, muita coisa de complexo. O Alisson Vale está falando de complexidade agora também. Tem bastante gente trazendo esse tema, trazendo o tema de pensamento sistêmico. Você trouxe a importância do entendimento de negócio. O que você vê que dá... E aí, assim, não sei se você concorda com essa visão do que é o que a gente deveria estar olhando agora, por um futuro, né? Aprendendo agora, discutindo agora, falando agora para um futuro. Dado esse passado e esse legado todo que a gente tem, aonde quem quer trabalhar com consultoria, quem quer fazer esse tipo de trabalho tem que estar olhando, que experiências ele tem que buscar, como é que você vê tudo isso? Assim, olhando o meu papel, que eu sou uma pessoa consultora, mas especialista, né? E na maneira como isso se encaixa na BEM, isso exige de mim expertise em agilidade, ou seja, conhecer esse mundo, conhecer esses desafios, conhecer as práticas, os métodos, estudar os frameworks, né? O nosso universo de agilidade aqui, porque eu sou uma especialista nesse assunto dentro da consultoria, mas também me exige saber falar de negócio, navegar em ambientes mais executivos, que hoje também tem uma configuração específica, não vou entrar no mérito se isso é bom ou se isso é ruim, mas aquele negócio de comunicação assertiva, pragmatismo, sabe? Que são essas conversas executivas, negócio de pitch elevator e não sei o quê. Eu, às vezes, acho que talvez não precisasse ser assim para tudo. Tenho visto até alguns ambientes se tornarem melhores nesse sentido de ouvir mais, né? De investir mais tempo em entender as coisas e não fazer reuniões minúsculas para grandes tomadas de decisão. Então, eu tenho visto um movimento positivo nesse sentido, mas hoje eu acho que existe alguma formatação desse tipo de comunicação que a gente tem que lidar. E também essa percepção e o entendimento mínimo de negócio. Mesmo como consultor de agilidade, que eu ando com pessoas que me alicerçam nisso. Se eu for falar numa empresa de educação, que eu nunca trabalhei, já aconteceu, eu sei que se alguém fizer uma conexão daquilo que eu estou falando com o desafio de negócio para aquele mercado, eu tenho gente comigo da BEM que vai cobrir. Essa é a alegria da consultoria, eu não ando sozinha, eu vou ter gente comigo para cobrir. Mas depois, se aquilo que a gente está ofertando com agilidade, por exemplo, dá certo, e eu entro nesse cliente para trabalhar em agilidade no contexto de educação, eu vou ter que, minimamente, entender o momento daquela empresa e como é que está o mercado de educação. Eu não preciso ser uma especialista em educação, mas é inadmissível, digamos assim, para uma consultoria de negócios ter uma profissional mais sênior ali, trabalhando mesmo como especialista, viajando por completo numa discussão de negócios. Eu tenho que ter atenção a isso. Eu vou ter que ir atrás das materiais que a BEM tem, das lideranças que a BEM tem no tema, e se correr o risco de estar numa reunião que eu vou ser exposta a isso, trazer aqui algum especialista do tema comigo, porque não dá para deixar descoberto. Então, se alguém quer trabalhar em consultoria de negócio, porque também tem consultorias que a gente chama de consultoria de agilidade, que aí, de novo, hoje, provavelmente, essa curiosidade ou conhecimento de negócio não é algo esperado, que eu acho que é um modo de falha. Porque hoje você põe pessoas agilistas para fazer trabalho de agilidade, trabalhar nível time, nível tribo, sei lá como a gente queira chamar, né? Facilitar coisas muito desconectadas daquele ambiente
de pessoas e de contextos de negócios e etc., vai ser limitante. Mas hoje, para estes clusters de consultoria, conhecer os nossos beabás de agilidade é o suficiente. Mas acho que vale super a pena, querendo uma coisa ou querendo outra, querendo algo mais chamado consultoria estratégica, se preocupar em entender os negócios com que você tem contato. E aí, claro, Legal. com afinidade de assunto e gostar de coisas ou não, mais ou menos. Mas, assim, saibamos que é importante, que a gente trabalha para fazer as coisas de uma forma que deixe as pessoas mais felizes, com certeza, mas que traga mais resultado para o negócio e para o cliente lá na ponta. Joia. Tem uma mensagem subliminar aí, né? Eu acho que é fazer boas parcerias, né? Internas ou externas, né? Pessoas que possam te apoiar dentro daquele negócio no seu diálogo. O que se resume, talvez, a falar a língua daquele lugar que você está, né? A trazer a linguagem daquele lugar, a entender que no processo de comunicação a obrigação de se fazer entendido é sua e não de quem está ouvindo, né? Você tem que se adaptar àquele lugar. Talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? Aumentar o nosso potencial de contribuição, né? Eu acho que a gente vive muito essa dor, né? Os papéis dos chamados agilistas ou coisa parecida, tem muito questionamento de precisa, o quanto precisa, quantos precisa, em que nível precisa. E eu acho que tem, claro, mentalidade das pessoas que nos cercam, que também muitas não transicionaram para esse mercado mais dinâmico, mas eu acho que tem muita também inefetividade nossa na contribuição, que potencializa o problema, entendeu? Acho que tem coisa dos dois lados aí. Legal, muito bom. Para a gente fechar aqui, eu acho que foi e se dá um tempinho para você respirar de novo para ir para a próxima jornada, né? Eu acho que foi muito bacana, grato demais. Fiquei muito feliz que eu te pinguei lá no LinkedIn, de imediato você respondeu que sim, assim, foi ter alguém aí, eu sei o tempo que tua agenda é cheia, tua vida é corrida, você deve ter muito pedido aí para participar de muita coisa, grato por ter aceitado estar aqui comigo hoje. Esse está sendo gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube, então, perdeu algum pedacinho, quer ver, quer rever, quer encaminhar para um amigo, semana que vem já está lá disponível. Mari, grato, você quer deixar uma última palavra? Não, só agradecer, pessoal, obrigado por ser que sexta-tarde é complicado para todo mundo, né? Agradecer o pessoal que conseguiu assistir online aqui, mesmo um pedaço, acho super... Nossa, eu reconheço muito o esforço aqui das pessoas de participarem do papo, e que a gente se encontre mais aí pelos eventos e esse tipo de encontro que tem acontecido com bastante frequência. Achei uma oportunidade de troca super valiosa aí para todo mundo. Maravilha, gente. Obrigado a todos. Vem para Fortaleza, viu? Tá precisando, viu? Hã? Vai lá. Vem para Fortaleza, tá no sul. Poxa, Fortaleza é bom, hein? Fortaleza, vamos ver aí onde é que tem potencial de negócio aí em Fortaleza. Bastante, viu? Chama o Leandrão também, o Anderson, vamos embora. Olha, a Thaís lembrou uma coisa importante aqui, hein? Vou sair com essa. Obrigada, Thaís. E Thaís foi a pessoa que fez acontecer essa página, hein? maresaparoli.com, hubzinho de conteúdo com melhorias em andamento. Obrigada, Thaís. Eu vou botar esse link lá também, inclusive. Joia. Vou colocar lá no YouTube também. Gente, obrigado, tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.